Opa, chegando com Rede Social Esporte Clube aqui na sua BH News, o canal 9 da NET ou também pelo bhnews.tv.br. Belo Horizonte, como você nunca havia visto até a gente chegar e fazer toda essa reviravolta. Do esporte até a economia, é o Rede Social Esporte Clube chegando para você com muita informação, apresentando o esporte especializado para você, seja squash, seja tênis, seja futebol americano. O Vinícius Las Casas sempre vem aqui no Rede Social Esporte Clube para a gente comentar dos esportes americanos, basquete, beisebol, o próprio futebol americano. Só que a gente sabe que não é só nos Estados Unidos que isso bomba, aqui no Brasil também e aqui em Belo Horizonte também. Então, o primeiro convidado, Vinícius Las Casas, que agora é do Big Four e também do portal Hoje em Dia, então parabéns pela nova oportunidade. Agora o nosso telespectador pode te acompanhar também no site do Hoje em Dia, né, Vinícius? Exatamente, pode acompanhar no portal do Hoje em Dia. A partir de segunda-feira estou lá escrevendo sobre esportes. As vindas aqui no rede social, ela vai diminuir um pouquinho, né? Só das minhas folgas. Mas tentarei sempre estar presente aqui de alguma maneira. Às vezes eu consigo convencer um dos meninos a frequentar com por favor, mais assiduidade aqui, né? Isso mesmo, eu quero ver se na folga ele vai vir aqui, né, gente? Porque vai trabalhar igual um doido. Na folga ainda vai vir aqui no Rede Social, vocês guardem isso. E do lado, outro Vinícius, mas que tá comigo todos os dias. E hoje o papo é bom, hein? Futebol americano. Tem um Brutamonte aqui do lado. Pois é, Bárbara, hoje nós vamos falar de um dos meus assuntos favoritos, que é o futebol americano. E eu arrisco dizer que é o esporte que mais cresce no gosto do público brasileiro depois do UFC. Vocês concordam comigo ou acho que estou exagerando? Sim, concordo. O MMA tomou de assalto. Tava um crescimento bem constante do futebol americano, mas o MMA tomou de assalto no último ano, né, com o UFC Rio, aí caiu no gosto popular, já tinha um público muito fiel, mas era um público específico, que acompanhava desde a época do Pride, era um público que tinha que assinar o pay-per-view, não tinha aquela transmissão aberta, quando passava na televisão fechada era depois da meia-noite, mas o UFC Rio, ele foi o divisor de águas. Eu acredito que é a mesma coisa. Se tivesse um jogo de futebol americano aqui no Brasil, grande, da NFL mesmo, aí estouraria. E já teve na Inglaterra, né? Poderia trazer. Na Inglaterra, no México também já teve. Chega vocês dois de papo. Daqui a pouco vocês continuam, porque o nosso convidado está aqui esperando. Nosso convidado de honra, que hoje é o Ítalo Mingoni, que é atleta do Minas Locomotiva e também diretor de marketing da equipe. Ítalo, seja bem-vindo e vamos conversar desse esporte que você está todo uniformizado aí. Obrigado pela oportunidade de poder falar aqui. O esporte, ele é ótimo, cara. Como disse o Vinícius Las Casas o Vinícius, você estava falando também, o esporte, ele está crescendo muito no Brasil, e principalmente em Belo Horizonte. O Minas Locomotiva já tem aí 6 anos tentando crescer no esporte. Outras equipes estão crescendo, igual o Belo Horizonte Mega Tanks, que está começando aqui em Belo Horizonte hoje, junto com o seu amigo Josias Pereira, exatamente. Faz parte do Mega Tanks hoje também. Então, equipes estão crescendo, o povo está se interessando pelo esporte, tanto como a prática, tanto como conhecer o esporte mesmo, acompanhar os jogos da NFL, os jogos das universidades e o esporte crescendo cada vez mais. Ô Ítalo, só que a gente conhece, assim, o público principalmente, quando se fala de futebol americano, na hora pensa-se em NFL, no futebol americano dos Estados Unidos. Qual que é a diferença desse futebol americano praticado lá para o praticado por vocês aqui em Belo Horizonte, no Brasil? Entendi. Na verdade, não tem muita diferença, não. Tanto futebol americano praticado lá nos Estados Unidos, principalmente na NFL, que é a liga principal, né? E o futebol americano praticado aqui no Brasil, são usados todos os equipamentos de proteção, usado o shoulder pad, o capacete, shoulder pad é a ombreira, né? O capacete é usado, só que a intensidade é um pouco menor, né? Aqui no Brasil a gente pratica o esporte, mas não é totalmente atleta, não. É um esporte mais de hobby, é um hobby caro, mas não é totalmente atleta, não. Lá as pessoas vivem em função disso. E a gente joga no Brasil o campeonato. Hoje tem 2 campeonatos, né, no Brasil. Tem o torneio Touchdown, que é um campeonato mais fechado mesmo, e o campeonato brasileiro da FAB, que é um campeonato onde o Brasil inteiro joga. Tem times do Nordeste, tem times do Norte, do Sul. Então menos, como eu falo, tem um eixo maior do que o Sudeste somente.
Muito bacana. E olha a E pergunta eu- do Vinícius. E eu queria saber de você qual que é a história do Minas Locomotiva, quem que fundou, em que ano fundou, porque você me falou até que vocês estão sem patrocínio, né? Exatamente. Você poderia até aproveitar a oportunidade para pedir um patrocinador. Não, com aí. certeza, com certeza. O Minas Locomotiva, ele tem cerca de 6 a 7 anos. Vamos fazer o 7º ano, desculpa, acho que é o 6º ano, em outubro agora. Ele foi fundado por pessoas que tinham um fórum na internet, né, que falavam sobre futebol americano. Tinha esse fórum e as pessoas decidiram se juntar num encontro lá no Parque Ecológico da Pampulha. Se juntaram para conversar sobre esporte e tudo mais, começaram a praticar. E nisso foi igual hoje o BH Tanques está começando a praticar. Começaram a praticar e o esporte foi crescendo, tomando proporções onde todo mundo hoje pretende praticá-lo como é praticado lá nos Estados Unidos. Full pads e tudo mais. E igual você falou sobre a questão de apoio e patrocínio, Vinícius, realmente o Minas Locomotiva tem muito pouco apoio, entendeu? Com relação a esse tipo de coisa. Nós hoje autossustentamos no esporte. Então nós temos que comprar nosso próprio equipamento. Que é um equipamento muito caro. Exatamente. Não é um equipamento que é totalmente fabricado no Brasil. Principalmente o capacete ele tem que ser importado. Outros equipamentos como a ombreira, tem uma fabricante até aqui em Belo Horizonte, que chama Bruiser, ela fabrica as ombreiras. Tem alguns importadores, né, que a gente chama, que trazem os capacetes de fora, chuteira, que auxiliam o atleta a comprar esse equipamento. Mas é muito complicado. É equipamento caro, junto com os custos de viagem. Muitos times cobram mensalidades para se manter, né? Porque é caro se manter. Então, o esporte acaba sendo um hobby caro de se praticar, entendeu? Então, é preciso de apoio. Então, qualquer tipo de apoio vai ajudar o time, vai ajudar a associação nesses casos. Um apoio, talvez, para bancar uma viagem. Bancar, eu digo, em questão de transporte. Uhum. Você leva uma... a sua empresa pode ceder o frete de um ônibus para levar os atletas para disputar o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Isso já ajuda demais, porque cada viagem a gente vai desembolsando R$100, 150, ainda fora alimentação, estadia, que às vezes tem. Fora que para alimentar vocês não é fácil, né? Porque o Com pessoal é certeza. grande. Muito dinheiro gasto. Então, usando esse tipo de apoio, usufruindo disso aí, vai ser muito melhor, tanto para o crescimento do esporte, homogeneamente falando, no Brasil inteiro. Ítalo, você é jogador da linha ofensiva e é uma posição não tão glamurosa, vamos falar assim. Como surgiu esse seu interesse por atuar na linha ofensiva? E geralmente, né, aqui no Brasil, a gente tem por ídolos os jogadores de futebol americano, quarterback, às vezes algum jogador de defesa ali, um linebacker, e nunca ouvi ninguém falando, poxa, eu sou fã incondicional do Brian Waters ou algum jogador de linha ofensiva. Como é que surgiu esse interesse, especificamente pela posição? Pelo setor, no caso. No caso, quando eu entrei no time, né, eu não tinha posição definida ainda, eu conhecia pouco o esporte e decidi procurar saber como que funcionava as coisas direitinho. Entrei inicialmente na linha defensiva, atuando como defensive tackle, joguei 1 ou 2 treinos e os próprios jogadores do Minas Locomotiva chegaram para mim e falaram: olha, você tem uma aptidão muito boa para jogar na linha ofensiva. Comecei a estudar sobre a linha ofensiva, entrei em sites, procurei vídeos no YouTube sobre como jogar, a questão da estratégia, esquemas de bloqueio e tudo mais. Isso tudo fez com que eu procurasse saber melhor como que funcionava e fazer parte da linha ofensiva. A linha ofensiva, ela basicamente tem 2 funções no jogo. Ela protege o quarterback para que ele possa efetuar o passe, e ela abre espaço para a corrida, onde os running backs, fullbacks, tailbacks, todos vão correr entre esses buracos da linha ou por fora. Mas a linha ela é essencial para funcionar todas as jogadas. A gente tem a foto aí, né? Na foto tá dando para ver a formação da linha ofensiva. Exatamente. Ali. Com a bola na mão tá o center, ele responsável pelo snap. Essa é a linha ofensiva, o quarterback tá ali, tá under center ali no caso, ou tá no Gente, shotgun? telespectador, liguem a tecla SAP. Mas a linha ofensiva é isso aí. Essa formação ela é responsável por proteger o quarterback, que dá vazão ao jogo. Exatamente. Essa linha ofensiva, na verdade, aí, a gente está se tratando de um punch, do Special Teams. Essa linha ofensiva ela vai bloquear durante alguns segundos
e tentar buscar a bola lá na frente. Agora a gente está vendo, lógico, vocês se preparam, treinam todos os dias. Onde que é os treinamentos? Como que funciona? Porque não tem patrocínio. Não é fácil arrumar um campo, um lugar para poder treinar sempre que pode, sempre que quer, sempre que precisa. Com certeza. Então, nossos treinos do Minas Locomotiva, eles acontecem toda quinta-feira no campo do Reinaldo, às 10 horas da noite, 10 à meia-noite mais ou menos. Por isso que é um esporte, é um hobby caro de se praticar, porque às vezes você se dedica para praticar o esporte, mas você vai perder um pouco de suas horas de sono. E todo sábado também acontece no campo do Reinaldo também, a partir de 1h da tarde. Aí vai de 1 às 5 horas da tarde. No meio da semana tem uns treinos específicos de posições da linha ofensiva, tem treino na segunda-feira, terça, quarta-feira tem treino da defesa, e sexta-feira os atletas decidem descansar ou alguns treinam também. Meu caso. Ô Ítalo, esse treinamento está sendo bem feito, né? Porque vocês acabaram de ser campeões mineiros, né? E eu queria que você contasse um pouco mais de como foi esse campeonato, quais os principais times de Minas Gerais e falasse um pouquinho mais sobre o futebol americano em Minas Gerais. Campeões em cima do Uberlândia Lobos, que também é uma equipe de muita tradição em Minas. Exatamente. Igual eu estava te falando, o esporte anda crescendo, não só em Minas Gerais, no Brasil inteiro. Mas o esporte anda crescendo muito. Em 2009, a gente fez o primeiro Minas Bowl, né? O Campeonato Mineiro de Futebol Americano, onde participou 3 equipes, se eu não me engano. Foi o Minas Locomotiva, o Uberlândia Lobos e o Arcos Pegasus, que hoje é uma equipe extinta, né? Esse ano tivemos a segunda edição do Minas Bowl. Tivemos 4 times participantes. Essa edição já foi full pads com todos os equipamentos, né? Tivemos 4 times nessa edição, que foi o Minas Locomotiva, o Uberlândia Lobos, o Ipatinga Tigres, que na época era Ipatinga Atroz. Desculpa, eles também participaram em 2009. Ipatinga Atroz na época, agora Ipatinga Tigres, que fechou parceria com o clube de futebol e o Pouso Alegre Gladiadores. Esse Minas Bowl foi um campeonato muito bom pra gente, né? Considerado nos Estados Unidos uma pré-season, né? Que é fora de temporada regular nacional, entendeu? Então foi um campeonato bom, um campeonato forte. A gente conseguiu disputar com equipes fortes, equiparado ao nível estadual. Igual você falou que o Uberlândia Lobos ele é muito tradicional. Então é muito bom para o Minas Locomotiva e para o futebol americano mineiro e brasileiro ter essas disputas. Foram 6 jogos, 3 jogos dentro de casa e 3 jogos fora de casa, onde o Minas Locomotiva foi invicto. Ele não perdeu nenhum desses jogos. Mostra a supremacia, que daqui a pouco a gente vai falar se ajuda ou não no Campeonato Brasileiro que está para começar. Eu aproveito para te perguntar, que você comentou aí do Ipatinga, dessa parceria de times de futebol americano com o futebol. Tem o Corinthians e temos outros também. Isso ajuda? Isso atrapalha? Eu sei que eu já sei sua ajuda a sua resposta, né? Ajuda e muito. Com certeza. Ajuda sim. Falando em termos de estrutura, ajuda com certeza. O Minas Locomotiva hoje não, ele já apresentou, já procurou equipes de futebol, clubes de futebol, dizendo melhor, para apresentar essas propostas de patrocínio, mas não tiveram interesse das equipes. As próprias equipes, os próprios clubes não se interessaram no momento em dar oportunidade de futebol americano. Normalmente, esse tipo de parceria não interfere muito no andamento do próprio clube, em se dizendo os termos de outros esportes, entendeu? O futebol vai continuar sendo o mesmo, se tiver outros esportes vai continuar sendo o mesmo. A única coisa que vai ajudar tanto o clube quanto o Minas Locomotiva, quanto a nossa associação, é a questão da gente usufruir da estrutura que o próprio clube tem. No caso, academia, material humano, que é fisioterapeuta, médicos, todo esse tipo de estrutura seria ideal para o Minas Locomotiva usufruir também, entendeu? Aí por isso seria ótima parceria. E o que está acontecendo no Brasil inteiro. Hoje você falou do Corinthians, temos time em Curitiba, o Curitiba Crocodiles fechou, Fluminense Imperadores, Vasco da Gama, Palmeiras. Em Ribeirão Preto, o próprio Botafogo de Ribeirão Preto fechou recentemente com o Ribeirão Preto Challenger, justamente. Agora virou Botafogo Challenger. Exatamente. Então tá acontecendo esse tipo de parceria no Brasil inteiro. E então aqui até como um apelo,
falar para os clubes de Minas Gerais, não só de Minas Gerais, de Belo Horizonte também, dar um apoio, dar esse apoio para o Minas Locomotiva, que, como já foi dito aqui, é um esporte, o futebol americano é um esporte que cresce muito no Brasil, e dá uma oportunidade do público conhecer, entendeu? Se o público ficar sabendo e tudo mais, vai cada vez encher os estádios, o povo vai conhecer do esporte, vai começar a gostar do esporte. Não é um esporte simples, que você vê e fala, não é muito legal. É estratégia, você vai procurar saber como que é. Exatamente, aí eu falo, acorda Cruzeiro, Atlético, América, acorda times do interior, porque aí, um time de tradição que pode disseminar a marca do clube. Então é uma via de mão dupla, ajuda o Minas Locomotiva e ajuda também os times da capital, do interior e tudo mais. Eles estão aí, daqui a pouco o Ítalo vai deixar o contato, o e-mail, se você quiser dar essa ajuda básica. O Rede Social Esporte Clube vai para um rapidíssimo intervalo e daqui a pouco tem mais futebol americano aqui no Rede Social Esporte Clube. Fique ligado. Estamos de volta com Rede Social Esporte Clube aqui pela sua BH News, o canal 9 da NET, ou também pelo bhnews.tv.br. Você sabe que participa pelo twitter.com/Rede Social EC. O Pedro do Betânia mandou: oi, Bárbara V. Souza, sou todo ouvidos no programa hoje. Abraços. Todo ouvidos porque eu sei que o Pedro, enquanto está trabalhando, ficou ouvindo o programa. Tá aprendendo aí do futebol americano, né, Pedro? Muito obrigada pela audiência, um super abraço para você. E o @Flávio30, que é o telespectador mais corneta de todo o planeta, manda: eu não vou ficar lendo isso todo dia porque isso me deixa tímida. Um abraço pra você. Ele fala: um avatar, vulgo Danilinho do Rede Social. E que legal, o Gabriel Pensador está no programa hoje, falando do Vinícius Lascas. E foi um elogio. Eu adoro o Gabriel Pensador. Aí, então você conseguiu agradar uma pessoa até agora. Daqui a pouco ele vai até fazer um rap aqui pra gente. E o outro convidado também não ficou fora dessa, viu, gente? Olha o que ele falou de você, hein, Ítalo. O João Vitor Xavier está jogando futebol americano agora? João Vitor Xavier, que é político e também repórter e apresentador da Rádio Itatiaia. Tá vendo aí, né? Nossa, eu não acho que tem nada a ver, particularmente não acho que tem nada a ver, não. Mas obrigado, vou tomar como um elogio. Nosso telespectador é o mais corneta. E aqui o Fernando Barbosa. Bom dia a todos. Eu já tentei, mas não entendo nada de futebol americano. Hoje, conhecendo um pouco mais. Feiaços. Obrigada, Fernando. Realmente está conhecendo um pouco mais. E o Vinícius Lascas vai falar em 3 palavras. 3, tá, gente? Limitei mesmo, porque senão ele desembola. E afinal, não mereceu isso tudo, não, porque você sabe muito bem que eu não gostei. Deu Miami Heat na final da NBA. Então, aqui, 3 palavras para você resumir essa final da semana passada. O Oklahoma sentiu a pressão. 4, né? Foram 4. O Oklahoma sentiu a pressão, um time muito novo, não conseguiu lidar com o talento dos jogadores do Heat e o LeBron conseguiu o primeiro anel, tão sonhado primeiro anel. Ai, que preguiça. Mudando de assunto, então, totalmente, o Vinícius tem também uma pergunta para o Ítalo Mingoni, que é atleta do Minas Locomotiva e também diretor de marketing do planejamento, né, Vinícius? Que é muito bem feito, muito organizado e, sem dúvida, é um diferencial do Minas Locomotiva para o Brasil. É um diferencial. O Minas Locomotiva, ele tem uma categoria de base, né, Ítalo? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa categoria de base. Eu já acompanhei durante os jogos de vocês, no intervalo, os meninos entram para brincar com a bola ali, e dá para notar que eles têm técnica, têm talento. Eu queria que você falasse um pouco dessa categoria. Meninos novos arremessando a bola 50 jardas, é impressionante. Exatamente. O Minas Locomotiva começou com a categoria de base no finalzinho do ano passado, acabou o Campeonato Brasileiro, a gente abriu uma seletiva para que os meninos também tivessem oportunidade de jogar o futebol americano. Muitos meninos já tinham procurado o Minas Locomotiva para tentar jogar e tudo mais, mas o nosso regulamento, nosso estatuto social não permitia que menores de 18 anos, sem assinatura dos pais, e menores de 16 anos praticassem o esporte. Então a gente decidiu modificar esse estatuto e criar uma categoria de base, onde os moleques hoje teriam a oportunidade de aprender mais sobre o esporte e para quando eles chegassem na equipe principal, eles não chegassem totalmente cru, já chegassem com toda a técnica, os fundamentos todos aplicados e pudessem melhorar cada vez mais e usufruir disso da melhor maneira possível. Hoje a equipe júnior, né, do Minas Locomotiva também treina lá no Parque Ecológico da Pampulha, junto com a equipe preparatória também, que é como uma equipe de acesso, onde eles também vão aprender o fundamento para chegar no time principal fazer as mais focado, mais fácil, né? Exatamente, já com os fundamentos aplicados. E eles vão chegar no time principal hoje
podendo praticar mesmo o esporte, sem perder muito tempo com a questão dos fundamentos. Então eles treinam todo sábado no Parque Ecológico da Pampulha, de 9 até umas 11h30 mais ou menos. Os meninos fazem treino físico, pegam um pouco dos fundamentos, aplicam os fundamentos, faz um pouquinho de coletivo, porque também ninguém é de ferro, todo mundo tá lá querendo jogar, né? Não é só correr e tudo mais. Eles fazem esse coletivo e tudo mais, e depois começa o treino da equipe preparatória. São meninos de 12 a 17 anos, tá? Quem quiser fazer parte dessa equipe, basta chegar lá e procurar um diretor ou um coordenador responsável, falar que quer fazer parte, e eles vão instruir tudo certinho. Da mesma forma, a equipe preparatória. Todo sábado, 11h30 da manhã, vocês vão procurar o diretor ou o coordenador responsável e eles vão instruir como fazer parte da equipe. Ô Ítalo, antes do Vinícius fazer uma pergunta que todo mundo quer saber, que é a participação do Dudu Macedo pelo twitter.com/rede social EC. Muito bom vocês falarem sobre futebol americano. Adoro, sou fã do Giants e não vejo a hora de começar a temporada. Você, como amante do esporte, torce para quem lá nos Estados Unidos? Eu sou torcedor do Indianapolis Colts. Infelizmente foi um dos últimos na temporada passada, né? Os últimos não, o último. Bem frisado pra você, viu? Mas é um time de tradição. A gente sofreu uma perda irreparável no ano passado, foi a lesão no pescoço do nosso quarterback, o Peyton Manning, que hoje já não joga pelo Indianapolis Colts. Como fomos um dos últimos, ou o último, como frisado pelo Vinícius. Nós tivemos a primeira escolha no draft, e escolhemos um quarterback que com certeza vai ser uma sensação no esporte. Já é uma sensação nas universidades. E vai ser uma sensação também na NFL. Ô Ítalo, eu não sei por que o Vinícius está te zoando aqui, porque ele só torce para time loser em todas as competições. Mentira, Loser, perdedores aí. Só no hockey, só na NHL, que o Toronto Maple Leafs não ganha nada desde 67. Baltimore Ravens ficou a literalmente um chute de chegar ao Super Bowl. É lamentável. Eu gosto mesmo de cornetar o Vinícius. Pronto, o outro Vinícius vai fazer a pergunta sobre o campeonato brasileiro. Antes de fazer a pergunta, eu queria só dar uma cornetada para vocês não fazerem igual os times mineiros de futebol, né? Ao invés de só revelar e depois vender, revela e bota os meninos para jogar, hein? Não, com certeza. A intenção é essa mesmo. Fazer parte, fazer com que os moleques, né, os meninos da categoria de base, façam parte do Meninos Locomotiva. Eles aprendam os fundamentos aqui, façam parte, joguem com a equipe principal. Eles têm como fãs do esporte, do futebol americano, os jogadores da equipe principal. Então, a gente quer que eles joguem mesmo, que eles aprendam bastante aqui. E quem sabe eles fazerem uma carreira fora, ter oportunidade de ganhar até dinheiro. High school, universidade. Com certeza. E Ítalo, você falou do Campeonato Mineiro agora. Eu queria que você falasse rapidamente sim, sobre o Campeonato Brasileiro, que vai começar. Quando que a gente pode acompanhar os jogos, como que a gente faz e quais as expectativas do Minas Locomotiva para esse Campeonato Brasileiro. O Minas que estreia contra o São Paulo Spartans. Exatamente. Nesse sábado, às 2h da tarde, a gente viaja para São Paulo para jogar contra o São Paulo Spartans. A gente está disputando hoje o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, chancelado e organizado pela FAB, que é a Associação de Futebol Americano do Brasil, né? E esse campeonato é um campeonato grande em relação, falando, é um campeonato a nível nacional. Existem equipes, como já falei, do Nordeste, do Sul. São 34 equipes? São 30, eu não sei o número correto. 34 mesmo, tenho quase certeza que é 34 mesmo. E é um campeonato muito disputado. Os times são mais homogêneos, eles têm as mesmas características, são times fortes, e não tem tanta disparidade igual no torneio de touchdown, onde tem times fortes e times fracos. E eles são muito heterogêneos, não conseguem fazer a mesma... como é que eu falo? A mesma constância de placares de jogos, placares muito elásticos e tal. É uma coisa que não costuma acontecer no Campeonato Brasileiro da FAB. Você falou sobre as expectativas do Minas Locomotiva. Ano passado a gente jogou, foi também 6 jogos pela temporada regular, né? Jogamos 6 jogos pela temporada regular e esse ano estamos pretendendo chegar até os playoffs. Então nós vamos para todos os jogos buscando a vitória mesmo. Nós vamos jogar contra o São Paulo Spartans, lá em São Paulo, né? Vamos jogar contra o Fluminense Imperadores, que dia 28 de julho, nosso primeiro jogo dentro de casa. Então contamos com a participação da torcida para empurrar o time, para levar o time para a vitória.
E jogamos fora também com o Imperadores, contra o Serra Cabritos, que é de Espírito Santo. Revolutions, não, desculpa. Tem mais um time de fora, Brasil Devils, que é de São Paulo. E são 2 jogos com Spartans e 2 jogos com o Fluminense Imperadores. Ítalo, a gente só pode desejar muito boa sorte para vocês. Contem sempre com Rede Social Esporte Clube, que abre realmente as portas para o esporte especializado. Voltem sempre, nós vamos estar aqui, torcendo para vocês aí no Campeonato Brasileiro. Muito obrigada ao Ítalo Mingoni, que é atleta do Minas Locomotiva e também diretor de marketing. Volte sempre. Obrigado, Bárbara, Vinícius e Vinícius. Muito obrigado pelo espaço cedido pela Esporte Clube. Desculpa. Rede Social Esporte Clube. É um programa que eu já tinha acompanhado pelo Vinícius Las Casas, que abre muito mesmo para falar sobre outros esportes em Belo Horizonte, em Minas Gerais e em questão nacional e mundial, por que não, né? Fala sobre beisebol, hóquei. Então, isso é interessante, proporcionar ao público o conhecimento do que a gente não costuma ver todos os dias. Porque a gente liga nos canais de esporte hoje, em programas de esporte, só é falar de futebol. Então, isso é muito interessante o que está acontecendo aqui. Vocês estão dando espaço, abertura para outros esportes. E o Minas Locomotiva só tem a agradecer esse espaço que vocês estão dando para a gente. Então deixa um telefone, um e-mail para o pessoal que quiser entrar em contato, dar um patrocínio, um investimento. Vou deixar assim. Vou deixar o e-mail principal do Minas Locomotiva, onde você tem acesso a todos os diretores. É o diretoria@minaslocomotiva.com.br. Nesse e-mail você consegue falar com o presidente, você vai ter a resposta a todos os questionamentos que você tiver, tudo bem? É só entrar em contato lá que a gente responde. Muito obrigada, Ítalo. Volte sempre. Vinícius Las Casas ficou rico, tem iPad agora, tá no Hoje em Dia, também no blog Big Four, é claro. E de vez em quando vai estar aqui no Rede Social Esporte Clube. A gente agradece essa participação que só enriqueceu o programa, apresentando realmente para o nosso telespectador os esportes americanos. Eu posso te falar que eu aprendi muito através de você, que sabe tudo. Então volte sempre, eu não preciso de falar isso. Obrigado pelo elogio, obrigado pela oportunidade. Espero vim aqui, vai diminuir um pouquinho, mas eu espero ter a oportunidade de vir aqui novamente. É isso aí. Volte sempre, Vinícius. Amanhã a gente volta para mais um Rede Social Esporte Clube. Diga. Um segundinho, o iPad é da minha mãe, então nada de riqueza. Rede Social Esporte Clube amanhã volta para a gente falar de capoeira. Isso mesmo, porque como o Ítalo disse, a gente abre mesmo o espaço. Um super beijo e até amanhã. Até amanhã.